Om Jnanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Saranyam Bhakta Bandhavam Gauramanu Purnam Radhadasyam Pradayakam Nirupandugacharya Paryamurupam Manjari Preshtakam Patita Pavana Karunyam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasra Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Brindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Sattvatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu Ramo Ramo Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajya Kacharya Ashtotara Sata Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também ao meu mais adorado Shiksha Sanyasa Guru Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Ashtotara Sata Srimad Shila Bhaktivigyana Bharati Goswami Maharaj. E também a todos os Shirupano Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia de Srila Gurudeva e de todos os Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, capítulo 24. Então, continuando a conversa entre Vijay Kumar e Babaji Maharaj sobre as diferentes ofensas cometidas aos santos nomes. Dando sequência, então, à explicação mais profunda que Babaji Maharaj estava dando, nós continuamos a partir da 9ª ofensa. Então, Vijay Kumar ele disse: Prabhu, nós compreendemos sobre tudo o que você disse e que nada pode se comparar a Harinama. Agora então, misericordiosamente, por favor, nos ilumine sobre a 9ª ofensa. Babaji responde: de todas as instruções dos Vedas, as instruções sobre Harinama são as mais importantes. E apenas aqueles que têm fé na Bhakti exclusiva, por Bhakti exclusiva, estão qualificados para ouvir as glórias de Srinama. É uma ofensa dar instruções sobre Srinama, sobre Harinama, para aqueles que não têm fé, aqueles que são contrários ao serviço transcendental a Sri Hari, e aqueles que não têm gosto por ouvir Nama. É benéfico apenas dar instruções, dar uma instrução de que Harinama é a prática espiritual mais exaltada e que todos devem aceitar Harinama. Né? Todos que aceitarem Harinama irão tornar-se muito afortunados. Mas você não deve dar essas instruções de Harinama para quem é desqualificado. Quando você se tornar um Parama Bhagavata, então você poderá ser capaz de transmitir
Shakti, potência. Este grande Vaishnava pode primeiro criar fé em Srinama, né, ao transmitir esta Shakti espiritual sobre as divas. E logo em seguida ela as instrui, ele, né, as instrui sobre Harinama. No entanto, enquanto você permanecer como um Vaishnava Madhyama, você deve negligenciar aqueles que não têm fé, os que são desinteressados e os que são invejosos. Então a regra é muito clara. Até o nível de Madhyama, você deve evitar pregar para pessoas que não têm fé, que não estão interessadas. Tá? Isso será uma ofensa sua contra os santos nomes. Então contenha o seu ímpeto, né, o seu entusiasmo, né, por mais bem intencionado que você seja, não saia pregando à torto e à direito. Tá? Façam as coisas com critério. Sigam as instruções das Escrituras Sagradas, né, para que você possa, de fato, não prejudicar a sua própria prática. Porque o que vai acontecer? Daqui a pouco você mesmo perde o interesse por cantar os santos nomes. E aí aqueles para os quais você pregou vão olhar para você e vão dizer, tá vendo? Nem ele tinha fé plena no que estava fazendo, né, e queria ensinar os outros, né, a respeito disso. Então, primeiro você se estabeleça na prática. Tá? Deixe que o tempo amadureça. Depois, com calma, Krishna vai enviar para você aquelas pessoas, né, que você pode ajudar. É Krishna quem envia as pessoas para você. Não é você que está pregando e conquistando pessoas ao seu redor. Isso não é um trabalho seu pregar. Quem prega é Krishna, quem prega são os acharyas. Você apenas assiste-os nesse processo. E se você estiver qualificado, ele vai enviar até você pessoas para que você possa cuidar. Tá? Isso eu estou dizendo sobre aqueles que estão rendidos, né? Aqueles que são qualificados. Não estou falando de qualquer pessoa que, porventura, tenha um bom karma, né, de ser um bom orador, né, de ser um bom professor, né, que vai eventualmente atrair várias pessoas, que ele já está num nível, né, de Madhyamadikari, né, de maneira nenhuma. Tá? Então há que separar as coisas. Tem pessoas que pregam, atraem muitas pessoas, mas a pregação dele ou dela é completamente equivocada. Então a gente não mede simplesmente pelo fato de haverem pessoas seguindo. Tá? Então há duas situações aqui. Há a situação daquele que é humilde, que segue o processo, né, que não tenta se apresentar, né, ao mercado, vamos dizer assim, né, consumidor de Bhakti como alguém capaz, mas simplesmente espera que o próprio Krishna e Guru criem as situações. E há aquela pessoa que, no ímpeto de buscar por fama, por seguidores, né, se lança nessa jornada de pregação sem estar qualificado, mas mesmo assim atrai pessoas, devido a um carisma pessoal, devido a um karma pessoal, mas não necessariamente porque é uma misericórdia ou porque Krishna está enviando aquelas pessoas para ele instruir em Bhakti, porque ele não sabe o que é Bhakti. Ele acha que sabe o que é Bhakti. Tá? Então existem esses dois cenários que devem ser analisados com cautela. Tá bom? Então o Vijay Kumar pergunta: Prabhu, como nós devemos compreender o comportamento daqueles que dão Harinama para pessoas desqualificadas por motivo de avidez por riqueza, nome e fama? Babaji responde: eles são nama aparadis, ou seja, ofensores aos santos nomes. Então Vijay diz: por favor, agora me explique sobre a 10ª ofensa. As pessoas em geral neste mundo material pensam: eu sou uma pessoa tal e tal, né, muito poderosa. Esta riqueza, filhos e
parentes são todos meus. Eles estão loucamente absortos nessa consciência material, né? Insanamente absortos. E, por coincidência, eles ouviram as glórias de Harinama, de alguma pessoa instruída, né? E surgiu neles um momento de renúncia ou conhecimento, né? Que mais, se eles intencionalmente não mantiverem apego por Shrinama, eles então se tornarão Nama Aparadis. Portanto, é dito neste segundo verso do Shikshastaka: Namnam Makari Bahuda Nijasarva Shaktis Tatrapitanya Mitas Maranina Kalaha Itadrishi Tava Kripa Bhagavan Mamapi Pradeva Midrisham Mihajani Nanuraga. Então esse verso diz: ó Bhagavan, você manifestou a si mesmo em todos os seus diferentes nomes, como Krishna, Govinda, Gopala, Varnamali, etc. Você investiu todas as suas potências nesses nomes. E não há qualquer questão de consideração sobre algum momento inadequado ou local para se lembrar de Shrinama. Você é misericordiosamente sem causa. Mas, por qualquer infortúnio, devido a muitas ofensas que eu cometi, eu não tenho qualquer gosto por Sri Harinama, né, que se tornou tão facilmente disponível. Então, esse é um verso do Shikshastakam, né, que Chaitanya Mahaprabhu instruiu. E aqui diz que apesar dos santos nomes estarem acessíveis, né, e serem tão poderosos, ainda assim nós não temos gosto para cantar os santos nomes. Muitos devotos têm dificuldade em cantar os santos nomes, em sentar e cantar uma japa, uma volta que seja, né, tem dificuldade. Né? Isso acontece por quê? Porque muitas ofensas foram cometidas e essas ofensas se tornam obstáculos para a prática devocional. Então a gente tem que ter muito cuidado para evitar cometer ofensas. Do contrário, a nossa prática será prejudicada. Muitos devotos dizem, não, é pura misericórdia, pode fazer qualquer coisa, não precisa se preocupar com tanto, né? Mas não é bem assim que os Shastras nos orientam a fazer. Tá? Então, toda preocupação é pouco, né? No que diz respeito à nossa prática espiritual, no que diz respeito ao cantar dos santos nomes. Tá? Então, Babaji diz: devemos permanecer livres das 10 ofensas aos santos nomes e nos ocupar em cantar santos nomes. Se nós assim fizermos, Sri Nama nos considerará a sua misericórdia na forma de prema, né, e nos transformará em Parama Bhagavatas, ou seja, devotos da mais alta classe. Então Vijay pergunta: Prabhu, eu posso agora compreender que os Mayavadis, os Karmis e os Yogis são todos ofensores aos santos nomes. Então, considerando isso, seria adequado para um Vaishnava puro participar, né, quando muitas pessoas estão ali reunidas para cantar os santos nomes? Né? Ou seja, é adequado Vaishnavas de uma linhagem pura, né? Não necessariamente, às vezes, ele mesmo puro, no sentido de serem Mahabhagavatas, mas no sentido de pertencerem a uma linhagem pura, né? Se reunirem com qualquer tipo de pessoa para cantar os santos nomes. E Babaji responde: não é apropriado para Vaishnavas participarem de grupos de Sankirtana, no qual ou nos quais os Nama Aparadis são proeminentes, né? E o principal cantor também é um Nama Aparadi. No entanto, não há qualquer problema em participar de grupos de Sankirtana nos quais Vaishnavas puros
ou devotos em geral, que são Nama Abhasis, são proeminentes. Então aqui ele deixa bem claro, não é que outros não possam participar junto com você do cantar dos santos nomes. É o fato de quem é o líder daquele grupo, ou seja, o Kirtan está sendo liderado por qual grupo. Então, se pessoas que são Nama Aparadis, né, pessoas que são, né, ofensoras aos santos nomes, de qualquer grupo que seja, se juntam a um grupo de Vaishnavas puros para cantar, não tem problema os Vaishnavas estarem na companhia deles. Agora, os Vaishnavas não podem participar do Sankirtana organizado por esses grupos que são de ofensores. Tá? Essa é a diferença. Tá? Então, muito cuidado com isso. Mas tem um grupo que faz um Kirtan tão bonito, né? Eles cantam tão bem, tocam instrumentos, nossa, de maneira muito encantadora. Né? Eu vou lá participar. Por quê? Estão cantando os santos nomes, afinal de contas, né, cantar os santos nomes é benéfico sempre? Não. Se for um grupo de ofensores, de pessoas que não seguem adequadamente as regras, o processo, que não tem uma conduta adequada, que não tem uma compreensão adequada, né, que principalmente não tem fé pela linhagem a qual você pertence, né, que criticam, né, a sua sampradaya, você não pode se juntar a essas pessoas. Agora, se elas vierem participar do seu programa, do seu Sankirtana, não tem problema. Elas estão sendo beneficiadas. Então aqui essa diferença é muito importante de ser compreendida. Tá certo? Muito bem, então, continuando aqui, o Babaji Maharaj diz: agora já está tarde, né? Amanhã irei então falar sobre Nama Abhasa. Então o Vijay Kumar e o Brajanata ficaram estáticos, né, com Nama Prema. Após oferecer reverências a Babaji Maharaj, eles então pegaram a preciosa poeira dos pés de lótus de Babaji e colocaram sobre suas cabeças, retornando então às suas casas, cantando Harinama, Hariharaya Nama Krishna Jadavaya Namaha, Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Então assim termina o 24º capítulo, intitulado Nama Aparada. Capítulo 25, Prameya, Nama Abhasa. No dia seguinte, logo após Sandhya, ou seja, o fim da tarde, né, Vijay e Brajanata foram até o respeitado Babaji e ofereceram seu Sashtanga Dandavat Pranama e se sentaram em suas asanas. Vijay aproveitou a oportunidade para perguntar humildemente: Prabhu, bondosamente tenha misericórdia conosco, né, por nós, e nos diga tudo sobre Nama Abhasa Tattva. Nós estamos muito ansiosos para ouvir os segredos de Nama Tattva. E o Babaji então respondeu: você é muito afortunado. Vocês são muito afortunados. Se vocês quiserem compreender Nama Tattva, vocês devem compreender 3 assuntos muito bem: Nama, Nama Abhasa e Nama Aparada. Eu já expliquei muito sobre Nama e Nama Aparada, mas agora irei explicar sobre Nama Abhasa, que significa um semblante de Srinama. Que são versadas em Bhakti Abhasa, Bhava Abhasa, Nama Abhasa e Vaishnava Abhasa, dizem que todos os tipos de Abhasa têm 2 divisões, Pratibimba e Chaya. Então aqui fica uma dica: se você quiser aprender mais sobre essas variantes, tem o livro Bhakti Tattva Viveka,
que também já foi gravado aqui no canal por mim, e explica todos os diferentes tipos também de Bhakti Abhasa, Pratibimba Bhakti Abhasa, né? Chaya Bhakti Abhasa, tudo isso você encontra lá. Tá? Então o Vijay pergunta, qual a relação entre Bhakti Abhasa, Bhava Abhasa, Nama Abhasa e Vaishnava Abhasa? Babaji responde, Vaishnavas praticam Harinama, e quando a sua prática está no nível de Bhakti Abhasa, né, então a sua prática de Nama é também chamada de Nama Abhasa. E eles mesmos são Vaishnava Abhasa, né, não devotos puros. Bhava e Bhakti são a mesma coisa. Né? E é simplesmente porque eles não são diferentes, elas não são diferentes, que devem ser conhecidas por nomes diferentes. Então Vijay pergunta, em que plataforma a diva pode ser chamada de Vaishnava Abhasa? Então, no Srimad Bhagavatam 11.2.47 é dito, Archayam eva haraye pujam yashradaye hate natad bhakteshu chaneshu sad bhakta prakrita smrita. Alguém é um devoto materialista se aceita a devoção a Archamurti de Bhagavan, ou seja, a deidade de Bhagavan. Né? E o adora com fé, mas não tem uma fé firme para adorar os devotos de Krishna, bem como outras divas. Ou seja, é um devoto kanishta. Então, essa definição do devoto kanishta. Né? Neste verso, a palavra Shraddha é mencionada. Shraddhaye. No entanto, o significado aqui é Shraddha Abhasa, não Shraddha pura. Porque se alguém adora Krishna, mas não adora aos seus devotos, então a sua fé, a sua Shraddha, é apenas uma chaya, uma sombra ou um reflexo, pratibimba. Esta é uma fé mundana. Ela não é uma fé espiritual. Portanto, nós devemos compreender que qualquer um que esta fé possa ser vista como um devoto materialista, né, ou um semblante de um Vaishnava, é Vaishnava Abhasa. Sriman Mahaprabhu disse a Shri Raghunatha Dasa Goswami, perdão, ao pai e ao tio de Raghunatha Dasa Goswami, Hiranya e Govardhana, né, que eles são Vaishnava Praya, ou seja, quase Vaishnavas. Isso significa que eles aceitaram as vestes de um Vaishnava e eles cantam Namabhasa, né, como se eles fossem devotos puros, mas na verdade eles não são Vaishnavas puros. Então Vijay Kumara disse, podem os Mayavadis serem chamados de Vaishnava Abhasa se eles aceitam os símbolos do Vaishnavismo e cantam Shrinama? Babaji diz, não, eles não podem nem mesmo ser chamados de Vaishnava Abhasa. Eles são simplesmente ofensores. Então, eles são chamados de Vaishnava Aparadi. Em um sentido, eles podem ser chamados de Vaishnava Abhasa, porque eles se abrigaram no Pratibimba Nama Abhasa e em Pratibimba Bhava Abhasa. Mas eles são grandes ofensores, né? Porque eles estão eles não consideram os Vaishnavas, né? E devem ser separados deste nome, ou seja, não devem receber este nome, Vaishnava, esse título, né, como Vaishnava. Então, o Vijay pergunta, Prabhu, por favor, explique os sintomas de Shuddhanama mais claramente, né, e como alguém pode facilmente compreendê-lo. Babaji diz,
Shuddhanama, o nome puro, significa cantar Nama com uma atitude favorável, enquanto permanece livre de todos os desejos materiais. E também da influência de karma, jnana, etc. Para desejar a bem-aventurança suprema, que vem quando a natureza transcendental de Nama se manifesta, claramente não é Anyabhilasha, ou seja, não é estar livre de outros desejos. Todos os tipos de desejos, além deste, como por exemplo desejos de estar livre de pecados e de obter liberação, são certamente Anyabhilasha. Não haverá Shuddhanama enquanto Anyabhilasha permanecer, ou seja, enquanto o desejo por outras coisas permanecer. Não iremos receber Shuddhanama enquanto ainda tivermos desejos pelos frutos de Jnana, Karma, Yoga, etc. Shuddhanama, ele vem pela aceitação de Nama, com inclinações favoráveis, e rejeitam as emoções desfavoráveis do coração. Se alguém mantiver essas características de Bhakti em mente e deliberadamente, com cuidado, e deliberar sobre isso com cuidado, ficará claro que Shuddhanama está certamente sendo cantado, livre de Nama Aparada e Nama Abhasa. Portanto, Sri Gaurachandra, o avatar misericordioso de Kali Yuga, disse: Trinadapi Sunichana, Tarorapi Sahishnuna, Amanina Manadena Kirtaniya Sadhari. Terceiro verso do Shikshastaka. Devemos nos considerar mais insignificantes e caídos do que uma folha de grama, na rua. Devemos nos considerar mais tolerantes do que uma árvore. Devemos respeitar a todos sem desejar receber qualquer respeito deles. Então, desta maneira, estaremos qualificados para cantar o Sri Harinama constantemente. Então, Vijay Prabhu pergunta: Prabhu, qual é a diferença intrínseca entre Nama Abhasa e Nama Aparada? E Babaji responde: quando não existe Shuddhanama, Sri Nama é chamado de Nama Abhasa. Este Nama Abhasa é chamado Nama Abhasa num estágio e Nama Aparada em outro. Ele é chamado Nama Abhasa quando o nome que é cantado está impuro, porque estamos em ignorância, ou seja, estamos sob o controle da ilusão e da desatenção. No entanto, quando o nome é cantado de maneira impura com o desejo de desfrutar dos sentidos ou obter liberação, e também baseado numa concepção mayavada, então ele é conhecido como Nama Aparada. Se os outros tipos de aparadas que eu disse antes estiverem presentes por causa de uma simples ignorância, este nome impuro não é considerado Nama Abhasa, mas não é considerado Nama Aparada, mas Nama Abhasa. Então, mesmo que você peque por ignorância, ainda assim isso não vai contaminar os seus santos nomes. Os santos nomes só se tornam ofensivos quando você faz deliberadamente e comete deliberadamente essas ofensas. Então, você deve lembrar-se de que enquanto você não cometer Nama Aparada, enquanto você canta, isso será então considerado Nama Abhasa. Não há esperança de que Nama Abhasa irá embora e que Shuddhanama virá. No entanto, se houver Nama Aparada, o aumento do Nama no coração poderá acontecer com grande dificuldade. Não há qualquer caminho para obter benefício além do método
de que eu expliquei, né, de tornar-se livre dessas ofensas contra Srinama. Então, ainda há uma grande conversa a ser dita, então a gente vai parar por aqui e continuar na próxima aula. Bom dia a todos, Hare Krishna, Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha.